Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar do caso que acabou de sair série lá na Netflix sobre, que é o caso João de Deus. Eu até achei que seria uma segunda temporada daquele seriado que saiu Era Uma Vez um Crime. Eu achei que seria sequência, primeiro Elise Matsunaga, depois João de Deus, enfim, achei que eles iriam por esse caminho. Também é um caso, meu gato tá aqui comendo o caderno. Peraí, filho, dá licença pra mamãe gravar. Tava comendo o caderno que eu fiz o roteiro. Eu sempre procuro trazer casos aqui pro canal que tenha como fazer uma análise psicológica, que tenha a opinião de algum especialista que trabalhou no caso. Eu sempre gosto de ir por esse caminho. Só tem um caso que eu fiz o roteiro, ainda nem sei se eu realmente vou gravar, que é o caso Maria Marta, que não tem análise psicológica. Eu não achei análise psicológica, eu ainda vou procurar para ver se tem alguma coisa de alguns dos envolvidos, porque o caso é muito complexo, mas se tiver realmente eu trago aqui para o canal. Eu não gosto de trazer só o caso pelo caso, porque já tem vários canais que falam sobre essa temática, né, a temática True Crime, e eu quero que meu canal fale sobre investigação. O que me apetece mesmo o coração é a psicologia, são os laudos, enfim. Então sempre que eu puder trazer para vocês voltado para essa área, com certeza eu vou trazer. E no caso do João de Deus não é diferente. É claro que antes da gente entrar nessa área do perfil do criminoso, a gente tem que falar sobre a história. E eu não vou me estender muito, porque a história toda vocês encontram tanto na Netflix, quanto em vídeos muito bem feitos, muito bem colocados, muito bem falados aqui no YouTube. Já tem vários canais que fizeram isso. Vocês devem estar escutando um barulhinho, é meu gato comendo ração, tá? Eu não vou me estender tanto no quesito assim da história, porque já tem bastante de material para que vocês possam pesquisar, entender melhor a história. Eu acho que o que eu tenho a acrescentar aqui na internet é mais em relação ao laudo psicológico e a gente pensar um pouco esse modus operandi aí do criminoso, tá? O caso aconteceu em Abadiânia, em Goiás, e Abadiânia ficou super conhecida no mapa por causa da casa Dom Inácio, que era onde o criminoso morava. Eu tô com muita reticência em falar o nome social desse cara, porque para mim é muito dissociado o termo Deus com um criminoso daquele, sabe? É muito mexer com a fé, com a espiritualidade das pessoas. Esse nome não foi à toa, gente. O nome Deus ali mexendo com o imaginário das pessoas não foi à toa. Ele colocar esse nome como sobrenome dele, ele se auto-intitular João de Deus, né? Enfim, então na casa Dom Inácio, eles realizavam atendimentos de cura espiritual, de cirurgia espiritual, alguma coisa assim. Começou ali na região, né, de Goiás, foi se espalhando por todo o Brasil e de repente o mundo todo conhecia a casa Dom Inácio. É claro que assim, se você não ouviu falar dessa história, a gente tem muito disso, muito bem contado, como eu já disse, na Netflix e em outros canais aqui no YouTube. Então, se você não conhece nada da história, é bom você ir lá para se situar, porque conta super bem. Mas, em resumo, ele ficou conhecido primeiro pelo interior de Minas Gerais, onde ele realizava trabalhos como dentista, sendo que ele não tem nenhuma formação, acho que ele nem chegou a estudar, nunca foi para a escola. Realizava trabalho de curandeiro, enfim, ele já foi preso inúmeras vezes quando era mais jovem, porque ele estava exercendo medicina ilegalmente. Até que ele se encontrou fazendo uma casa, né, que ele se intitulou Recebedor de Espíritos, enfim, relacionado com o espiritismo. E ele misturava muito disso do espiritismo com o catolicismo, e aí ele gerou aí essa casa de cura espiritual ou de cirurgias espirituais chamada Dom Inácio. No documentário tem algumas imagens impressionantes dessas cirurgias espirituais. Ele realmente faz uns cortinhos, tem algumas que assim, é óbvio que é uma coisa um pouco assustadora. Se eu me corto em casa, eu já me procuro higienizar o máximo possível, o mais rápido possível. E ali as cirurgias são feitas sem uma higiene prévia, sem muito cuidado em esterilizar os materiais. Então, assim, é uma coisa curiosa de se ver e de acreditar que aquilo realmente aconteceu. Se não tivesse imagens, eu nunca ia acreditar que alguém ia
passar por algo assim e ficando super ok. Mas é óbvio que a gente está falando que uma boa parte dessas pessoas que migravam, né, que viajavam até lá, que peregrinavam até lá em busca da cura, elas já tinham passado por diversos outros profissionais da área da saúde tradicional, que é o que a gente conhece como medicina, e não houve um prognóstico positivo. Então a pessoa está ali assim como último recurso. É claro que ela vai se sujeitar a essas coisas. Então, gente, eu não estou aqui num papel de questionar a postura de quem vai até um centro religioso, em busca espiritual, busca de ajuda de outras formas que a gente não consegue explicar na nossa humanidade, né, do que a gente conhece como o real e o que não é. Quando a gente pensa, sabe, como é estranho alguém se permitir se cortar e ficar ali pleno no estado praticamente hipnótico, sem mostrar, sem balbuciar nada de medo ou dor, pelo menos nas gravações, pareciam que as pessoas estavam anestesiadas, só que elas não estavam, né? Não da forma tradicional. Tem até uma cirurgia que é muito impressionante, que eu acho que não aconteceu lá, mas foi uma terapeuta holística que apareceu no seriado que falou que o marido dela teve que passar por uma cirurgia e eles simplesmente passaram uma serra, tipo uma maquita, assim, no peito dele. Passaram uma maquita no peito dele para fazer uma cirurgia espiritual e o negócio, tipo, tava meio enferrujado, gente, sério, assim, é impressionante, realmente são imagens impressionantes, tanto que impressionou até a famosa apresentadora Oprah Winfrey. Ela se deslocou lá do paizinho dela, chegou aqui para ver esse processo aí de cirurgias que ela não acreditava que pudesse ser real, e ela conta com as próprias palavras que ela nunca viu algo assim e realmente para ela aquilo realmente não fazia sentido de longe. Quando ela viu, ela realmente acreditou. E Oprah foi uma das pessoas que falou de João de Deus fora do país. As gravações que aconteciam ali presencialmente, que eram gravadas, que eram assim levadas para o mundo, acredito eu, que eram as gravações mais antigas, eram num palco como se fosse tipo para todo mundo apreciar ali como eram feitas as cirurgias, com muitas câmeras, com tudo sendo filmado e com o João de Deus orquestrando, né, tal, mostrando todas as cirurgias que ele estava fazendo. Então tudo aquilo ali era filmado em um palco. Parecia realmente assim que era o marketing dele, mostrando ali os serviços dele, né, para o mundo. E tem um jornalista que participou como guia, se não me engano, lá dentro da casa do Inácio. Ele foi contratado como guia e ele falou que ele observava que na fila onde as pessoas iam chegando para poder falar com o João de Deus, ele ia olhando, prestando muita atenção em mulheres muito jovens, em adolescentes, em pessoas assim, com esse padrão, sabe? E aí essas pessoas ele encaminhava para uma sessão particular com ele no famoso quartinho onde ocorriam os abusos. As desculpas que ele arrumava eram praticamente sempre as mesmas, que a pessoa precisava ir até com ele para uma sessão particular para que ele pudesse, sei lá, passar a mediunidade para a pessoa, para ela curar a mãe dela, porque aquela pessoa era médium, ou que ele precisava passar alguma coisa para aquela pessoa, e aquela pessoa tinha que ir até ali com ele, porque ele ia chegar até o fundo do poço para poder ajudar essa pessoa. E, gente, essa fala de chegar até o fundo do poço foi uma coisa que o promotor citou lá no seriado, falando que ele falou isso essa fala apareceu para duas mulheres, se não me engano, das mulheres que foram até a investigação. Uma mulher de outro país que mal falava português, ela disse que a frase que martelava na cabeça dela era essa, que ele falava: olha só, eu cheguei no fundo do poço por sua causa. É a mesma coisa, uma mulher que nunca viu essa de outro país, falou a mesma coisa, que ele disse que ele tinha chegado no fundo do poço por causa dela. Ele ainda usava esse artifício de culpar a pessoa, sabe, pelo que aconteceu ali. Então, era um misto, eu acredito que deve ter sido um misto tão confuso de sentimentos, de que, né, já é tão fácil culpabilizar uma mulher, a culpa é da mulher, eu fiz isso por você, eu não queria ter feito, eu sou um santo, eu sou Deus, eu carrego Deus no meu sobrenome, você não pode me culpar por isso. Se você não fizer isso, a sua mãe morre, ou o parente que você ama morre. Então é um monte de confusão ali em um lugar em que ele é o dono praticamente de tudo, é o dono da vontade das pessoas da cidade, é o dono do dinheiro, é o dono dos táxis. Então você é uma única pessoa que está alegando que sofreu abuso de um cara que é
o Deus da cidade. Quem é você para poder questionar esse cara? Quem é você para poder levantar a voz e dizer que ele te estuprou? Quem é você para encarar os capangas dele armados? Porque sim, ele andava com capangas. Além da casa do Inácio, ele fez muito dinheiro com todas essas questões de todo mundo ter que contribuir com a casa, né? Todo mundo da cidade, todos os hotéis que surgiram em volta. Não tinha comerciante na porta do Dom Inácio, porque, né, eles deram aquele famoso jeitinho, né? Ele era garimpeiro também, ele fez dinheiro com minas. Para mim, o relato assim que mais me choca, que mais óbvio que não tem como tirar o peso de mais de 300 mulheres relatarem terem sido abusadas por um cara desses, é surreal a forma que ele repetia e a manipulação enorme que ele fazia em volta disso. Isso é inquestionável, óbvio. Mas o relato da filha dele me choca e me dói muito, porque ninguém foi capaz de conseguir perceber o que estava acontecendo com essa mulher. Ela conta que quando ela era nova, a mãe resolveu entregar ela e um irmão, se não me engano, para morarem com o pai, e a partir daí ele começou a abusar dela. Ela tinha 9 para 10 anos, alguma coisa assim, era uma criança. Então ela foi abusada até o momento que ela resolveu ir namorar e casar, e ela realmente diz isso, que ela se casou, que ela saiu de casa para não ter mais que ser violentada pelo pai. Então ela saiu de um e foi para outro, como um escape. Nesse relacionamento ela teve filhos, enfim, ela se separou porque ela não estava feliz ali. Eu não me lembro se tinha alguma questão de abuso também entre eles, se ela falou alguma coisa desse sentido, porque eu fiquei tão chocada com essa informação que depois disso eu fiquei até um pouco atordoada assistindo, sabe? E depois ela teve idas e vindas da cidade porque ela usou drogas. O pai trouxe ela de volta para a cidade e ali ele disse que cuidaria dela se ela voltasse a sofrer abusos, a ser violentada por ele. E ela tinha alguma escolha? Não tinha, porque ele não dava um mísero real para ela. Então ela voltou para ser abusada. Tem imagens dela participando de eventos ali, uma jovem com o cara com o sobrenome de Deus, que abusava dela nas escondidas, que tratava mulheres como se não fosse nada, como se ele pudesse fazer o que ele quisesse, que nunca ia ser atingido por ninguém. As pessoas continuavam indo para lá e o dinheiro continuava entrando e nada mudou. O que mais me revolta nesse caso é que realmente houveram as denúncias, mais de 10 pessoas, foram 10 denúncias, se não me engano, no programa do Bial, e depois as outras denúncias foram surgindo até que chegaram em 300 mulheres. Isso aconteceu quando ele estava velho, isso aconteceu, tipo, depois de muito tempo. Ele passou a vida toda dele livre, fazendo tudo que ele queria fazer, abusando de todas as mulheres. É uma sensação de impotência tão grande. E no final, ele ainda ficou em casa como uma das vítimas, uma das sobreviventes, falou no seriado. Foi bem na época do Covid. Então, ele estava em casa e a gente também estava em casa. Nós mulheres, nós sociedade também estávamos em casa. Então, que tipo de prisão é essa que ele teve no final? Que tipo de castigo, que tipo de justiça é essa se ele estava igual a todo mundo dentro de casa? O comportamento dele é um comportamento que traz dualidade, né? Para a igreja é um santo, uma espécie de Deus na terra, enquanto ao mesmo tempo na igreja e aos olhos das pessoas ele é uma pessoa que anda com capangas, ameaça claramente, todo mundo tem medo dele, tem medo de falar sobre ele, evita assuntos a respeito por muito tempo. Muita gente lá na região de Abadiânia evitava falar sobre o assunto João de Deus ou das denúncias por medo dele, então a ameaça estava no ar o tempo todo. E além desse lado da igreja versus o lado capanga, que estava ali lado a lado, ainda tinha o lado obscuro, que era o lado da manipulação, dos abusos, que poderiam ser chamados de estupros em série, e é nesse caso que se encaixa o João de Deus. Ele era um estuprador em série. O foco desse vídeo não é falar sobre espiritualidade, sobre fé, mas eu acho importante contextualizar um pouco, porque a história se cruza muito nesse limbo, poderia dizer, entre o que é ciência e o que é fé, no caso específico do João de Deus, do que ele fez para
parecer que tudo aquilo tinha a ver com fé. Esse cara usava muito do altruísmo, né, que é muito atrelado à figura de Jesus Cristo no cristianismo, para endossar o quão real eram as atitudes dele, enquanto homem milagreiro, bondoso, que não cobrava nada, e com os trabalhos voluntários na casa do Inácio. É de se desconfiar quando uma pessoa se veste com o nome de Deus no sobrenome e se porta como se ele fosse uma espécie de divindade. Tanto que tem várias fotos de meninas muito jovens e de mulheres, jovens mulheres, que ele coloca ali de joelhos na frente dele e segura com os braços numa posição assim muito de autoridade para aquelas mulheres, para aquelas figuras femininas ali na frente. Grande parte das pessoas que vão procurar esse tipo de trabalho já fizeram diversas outras procuras de cura. E essas pessoas já estão extremamente fragilizadas, necessitadas de uma resposta. E é nesse momento que entra uma pessoa de sobrenome Deus, que é como se fosse uma figura super poderosa, sem instrução alguma, que magicamente pode tirar qualquer doença, desde que você siga cegamente o que ele está dizendo, como, por exemplo, fechar os olhos e ficar desnuda e passar a mão pelo corpo dele, como ele fez com mais de 300 mulheres ao longo aí dos anos de 1980 até a década de 2010. Eu disse que é um limbo entre a ciência e a religião, porque a ciência é feita por curiosos, por pessoas que querem descobrir as coisas. Afinal, a gente está vivendo em um lugar redondo, perto de um sol, perto de diversos outros planetas, e a gente não sabe muito mais além disso. E é claro que a ciência foi pesquisar sobre os fenômenos como João de Deus, ou o que cerca esse tipo de pessoa. Tem um blog chamado Show Metec, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem, e eles fizeram um texto falando tudo sobre a história do João de Deus, e tem um trecho que fala sobre o psiquiatra Alexander Moreira Almeida, diretor do Núcleo de Pesquisas e Espiritualidade da Saúde da UFJF, e ele investigou 30 das operações do médium. Em 6 delas, decidiu recolher tecidos extraídos e os analisou em laboratório. Todos eram compatíveis com as regiões do corpo operadas, porém apenas um dos tecidos analisados apresentava anomalias. Os demais eram sadios, o que trouxe a dúvida sobre a real necessidade das operações visíveis. Acompanhados, os pacientes não apresentaram sinais de infecção ou dor. Mais uma curiosidade, o antropólogo americano Sidney Greenfield foi ainda mais a fundo na investigação das polêmicas cirúrgicas. Greenfield veio ao Brasil nos anos 90 e filmou dezenas de operações de norte a sul do Brasil. Identificou uma reação coletiva deveras curiosa. Sempre que os médicos empunhavam o bisturi, quem estava em volta parecia estar em transe, hipnotizados. Greenfield mostrou as gravações a especialistas a seguinte conclusão: a mente fica naturalmente suscetível a entrar em transe num ciclo que ocorre a cada 1h30 ou 2 horas, ficando mais focada e aberta às palavras do médium. A psicologia e a psicanálise também têm palpites a respeito de como uma pessoa pode entrar nesse estado hipnótico, tanto que a sugestão, né, é uma das formas de fazer com que a mente consiga ser hipnotizada a ponto de acreditar que algo místico ou mágico acontece. E o comportamento dentro da casa do Inácio também, que era solicitado ali para os participantes, é muito propícia para que esse esquema da sugestão funcione. Um exemplo é que as pessoas não podiam ficar de braços cruzados ali dentro da casa do Inácio de jeito nenhum, sempre de mãos dadas, e as mãos dadas ajudavam a aumentar esse nível de sessão hipnótica. No site Canal Ciências Criminais tem uma descrição bem interessante sobre o perfil dos seriais, eu vou deixar o link na descrição. E lá diz, abre aspas, mesmo João não sendo acusado do que se enquadra como serial killer, seu perfil se aproxima do estuprador serial, principalmente pelo padrão de fala categorizado como oportunista e pelos comportamentos de manipulação e modus operandi que evolui com o tempo visando não ser descoberto. Pouco se fala da infância do João de Deus, mesmo no seriado, mas em todo lugar fala que ele começou muito jovem com essa história de um médium, desde os 9 anos de idade, e o contexto do seriado deixa claro que ele vivia em um local envolto pelo catolicismo, uma cidade pequena, muito católica, como a maioria das cidades aqui do Brasil, e desde muito jovem ele era preso por praticar medicina
de forma criminosa, afinal ele não era médico nem estudou para isso. Então, até tirar dente das pessoas ele tirava pelo interior afora, recebendo para isso. Mesmo dentro dos relatos do seriado, tem pessoas contando que ele envolvia muito a história dos pais ali que estavam próximo da sala onde ele estava cometendo a dita mediunidade dele, né, realizando a cura, falando que se a pessoa não colaborasse, a mãe não ia sarar, que ela seria responsável pelo sofrimento da mãe. Então, é uma carga muito grande, muito confusa de responsabilidade que ele jogava na pessoa. Não dava para ter noção de que aquilo era um abuso de fato ou fazia parte da religião. Seria muito difícil desvincular as duas coisas. E fora a situação de machismo extremo que a gente vive na nossa sociedade, ele estuprou 300 mulheres ao longo de 40 anos. Ele ainda tem apoiadores, ainda tem pessoas que acreditam nele, ainda tem gente colocando a foto dele nos pés de uma santa e é inacreditável. Os traços de transtorno de personalidade que o João de Deus apresenta, ele manipula muito bem. Isso é um traço muito clássico da psicopatia. Então, ele tendo noção de que ele jamais ia ser culpabilizado, porque a mulher nunca ia ter coragem de se voltar contra ele. Ele se sentia muito confortável ali naquele ambiente que era dele, a cidade praticamente era dele, ele tinha capangas em volta dele. Ele nunca queria acreditar que uma mulher teria coragem suficiente ou teria voz suficiente para ser ouvida. Então tem muito um ar de manipulação e de uma consciência de que ele nunca seria culpabilizado pelas merdas que ele estava fazendo. Porque afinal, olha o peso que tem uma mulher acusar o cara que tem o sobrenome de Deus, né? Não acredito, você tá dizendo que o fulano de Deus fez isso? Como você tem coragem de acusar que o fulano de Deus, uma pessoa de Deus, fez isso? Então ele estava ali sempre se escondendo atrás de camadas e camadas de religião o tempo todo. Então o João tinha um modus operandi que ele repetia ali, né? É uma repetição de um padrão em todas as vítimas, que era levar para um lugar escondido, utilizar o mesmo tipo de mulheres para praticar o abuso que ele praticava. Normalmente eram mulheres jovens e até crianças. Se utilizava da fé e do medo da perda de pessoas queridas para induzir a pessoa a praticar o ato que ele dizia ser religioso e de extrema importância. E de uma forma muito cruel, ele ia fazendo uma, abre aspas, contextualização quase que hipnótica, utilizando das fraquezas das vítimas e dos interesses delas em uma possível cura e de boas graças na vida, além de formas de manipulação já citadas anteriormente, fecha aspas. Eu acho que o lado de transtorno de personalidade que aparece tem mais relação com a psicopatia do que a sociopatia. Ele é muito manipulador, ele culpabiliza a vítima, faz parecer que todo aquele cenário que ele arma é uma questão religiosa, quando na verdade é um abuso. E também tem comportamento pedófilo, porque ele abusou da filha quando ela tinha 10 anos. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido. Por hoje é isso e até a próxima. Tchau!